Existe um conceito tão importante quanto esquecido quando falamos sobre poder mundial. É ele que explica por que algumas nações prosperam enquanto outras parecem sempre correr atrás. É o motivo de o planeta ser tão desigual quando o assunto é riqueza e influência. Todo ano cresce o número de pessoas que se perguntam: será que o poder dos Estados Unidos está em declínio? Uns perguntam com medo, outros com esperança. Mas quase ninguém toca no verdadeiro ponto da questão. Vivemos num planeta cheio de contrastes, montanhas, desertos, rios, mares, e é exatamente o solo debaixo dos nossos pés que dita os limites do que um país pode ou não pode fazer. O terreno não é só um detalhe no mapa. É o ponto de partida das escolhas, das oportunidades e até das tragédias de uma nação. É por isso que tantas perguntas permanecem sem resposta. Por que a China age de um jeito tão calculado? Por que o continente africano ainda não alcançou o mesmo ritmo de desenvolvimento de outros lugares? E por que certas regiões parecem viver presas em ciclos de conflito e pobreza? As respostas não estão apenas na política ou na economia. Estão na geografia. Cada pedaço de terra tem características que podem ser uma bênção, um desafio ou simplesmente neutras para quem vive ali. Pegue, por exemplo, a imensa planície que se estende de Moscou até Varsóvia. À primeira vista parece perfeita, mas para a Rússia ela sempre foi um pesadelo. Um caminho aberto que facilitou invasões de exércitos como o de Napoleão e o de Hitler. Já as montanhas do Himalaia, na fronteira oeste da China, funcionam como um escudo natural. Protegem, mas também isolam, impedindo o acesso direto ao Oceano Índico. Do outro lado do mundo, o coração dos Estados Unidos é banhado pela bacia do rio Mississippi, uma das formações geográficas mais generosas do planeta. São milhares de quilômetros de rios navegáveis, conectando fazendas férteis e cidades inteiras a portos que levam a mercadorias direto ao Golfo do México. Essa combinação de solo rico e transporte barato foi um dos ingredientes secretos da ascensão americana. Quando olhamos com atenção para as características físicas de cada país, o tabuleiro do poder global começa a fazer muito mais sentido. Vamos imaginar que estamos jogando um jogo chamado a civilização. O objetivo é simples: fazer seu povo prosperar e sobreviver o máximo possível. O primeiro passo? Escolher onde tudo vai começar. Os primeiros seres humanos surgiram no sudeste da África e, com o tempo, se espalharam por todo o planeta. Mas apenas 6 regiões se transformaram nos berços das primeiras grandes civilizações. Os Olmecas no México, a cultura de Caral no Peru, o Egito, as margens do Nilo, a Mesopotâmia entre o Tigre e o Eufrates, o Vale do Indo na atual Índia e o Vale do Rio Amarelo na China. Cada uma dessas sociedades queria o mesmo: viver em paz, crescer e garantir um futuro estável. Mas desde o início, o jogo nunca foi justo. As condições do terreno, a presença de água, a fertilidade do solo. Tudo isso influenciava quem teria vantagem e quem enfrentaria dificuldades desde o primeiro turno. No fim das contas, o destino dessas civilizações já estava parcialmente escrito na paisagem ao redor. Pense comigo. O que você escolheria se fosse o líder de um desses povos? Você precisaria de comida, claro. Um solo fértil e um rio confiável seriam vitais. Também gostaria de uma boa fonte de água doce, acessível o ano inteiro. E, se possível, um obstáculo natural, como montanhas ou desertos, para proteger seu território de invasores. Se você escolheu o Nilo, parabéns. Você acabou de ganhar o melhor ponto de partida do jogo. O Egito Antigo foi um dos lugares mais estáveis da história da humanidade. E isso não foi coincidência. O Nilo era previsível, calmo e generoso. Ele fertilizava o solo todos os anos sem causar destruição, e suas águas tranquilas serviam como uma estrada natural ligando o interior às cidades costeiras. Além disso,
O deserto que cercava o Egito em ambos os lados era um escudo quase impenetrável. Nenhum exército da antiguidade queria atravessar aquele inferno de areia. Graças a essa combinação única de fatores, o Egito conseguiu algo que poucas civilizações alcançaram: estabilidade duradoura. Durante mais de 3.300 anos, sua cultura floresceu, erguendo pirâmides, templos e cidades que até hoje desafiam o tempo. Mas nenhuma civilização dura para sempre. E quando o Egito finalmente caiu, foi como se o mundo inteiro começasse um grande embaralhamento de poder. Com o passar dos séculos, o número de pessoas no mundo começou a disparar. Quando Jesus nasceu, havia por volta de 200 milhões de habitantes na Terra. No ano 1500, esse número já tinha mais do que dobrado, ultrapassando 500 milhões. E conforme a população crescia, os povos começaram a se esbarrar, às vezes literalmente. Reinos vizinhos começaram a lutar por terras, por água, por poder. O que antes eram pequenos conflitos locais virou uma imensa dança de alianças e guerras. A Europa virou um tabuleiro em constante movimento. Impérios surgiam e caíam, fronteiras mudavam a cada geração, e exércitos cruzavam o continente como peças de xadrez. Na Ásia, as dinastias chinesas travavam guerras entre si. O Japão enfrentava seus próprios conflitos internos, e o continente africano vivia choques entre reinos, tribos e impérios. Tudo girava em torno de uma coisa: espaço. Quanto mais gente havia, mais o terreno se tornava o prêmio mais disputado da história. Chegando ao século XIX, o planeta já abrigava 1 bilhão de pessoas. E depois, em meados do século XX, esse número saltou para 3 bilhões. O mundo nunca tinha visto algo assim. As potências começaram a perceber que não dava mais para expandir indefinidamente. Já não havia novas terras a conquistar sem enfrentar outros impérios. Foi aí que o jogo mudou de regras. Durante milhares de anos, as fronteiras foram redesenhadas à força. Guerras, invasões, colônias. Mas com a chegada das armas nucleares e a Segunda Guerra Mundial, o custo de tentar conquistar novos territórios ficou alto demais. A partir de então, o mundo começou a se estabilizar. Não totalmente em paz, mas com os mapas mudando bem mais devagar. Foi o início de uma nova era. A geografia deixou de ser apenas o cenário das guerras e passou a determinar quem poderia se manter forte sem precisar lutar. E é nesse ponto que os Estados Unidos entram em cena com uma vantagem quase injusta. Quando o planeta finalmente parou de girar em torno de invasões e impérios, os norte-americanos já ocupavam uma das terras mais privilegiadas da Terra. Um território vasto, fértil e protegido por 2 oceanos. Era como se, quando o jogo começou a mudar, eles já estivessem sentados na melhor posição do tabuleiro. Quando falamos da ascensão dos Estados Unidos, precisamos entender que parte do sucesso do país foi pura sorte. A geografia jogou a favor deles de um jeito quase inacreditável. A América do Norte ocupa uma área gigantesca, equivalente a quase 1/4 do hemisfério norte. Durante a última era do gelo, os glaciares esculpiram vales profundos e portos naturais, criando lugares perfeitos para o comércio e a navegação, algo que a Europa não tinha em abundância. Esses portos naturais permitiram que navios europeus chegassem com facilidade ao Novo Mundo e depois fossem usados pelos próprios colonos americanos para se espalhar pelo continente. Cidades como Nova York, Boston, Filadélfia e Baltimore nasceram nesses locais estratégicos, funcionando como pontos de apoio para explorar e desenvolver o interior do país. A geografia não apenas favoreceu o comércio, mas também ofereceu segurança contra ataques. Afinal, o oceano é uma barreira natural difícil de atravessar. Mas o que realmente consolidou o poder americano foi algo ainda maior. A compra da Louisiana, feita em 1833, que dobrou o tamanho do país praticamente da noite para o dia. Por 340 milhões de dólares na cotação de hoje,
os Estados Unidos adquiriram um território que se tornaria um dos mais valiosos do planeta. Estamos falando de uma região praticamente pronta para o futuro, cheia de rios navegáveis e terras férteis. Basicamente, um cofre de riqueza natural. O Mississippi, por exemplo, é o rio mais navegável do mundo, com mais quilômetros de vias navegáveis do que todos os rios do resto do planeta juntos. Ele conecta o interior do país ao Golfo do México, dando aos produtores americanos uma saída barata e eficiente para o comércio. França sabia exatamente o que estava vendendo e, de certa forma, a negociação foi uma forma de atrapalhar a Inglaterra, ainda a grande rival europeia da época. Com essa combinação de território vasto, rios navegáveis, portos naturais e solo fértil, os Estados Unidos se tornaram praticamente imbatíveis. A expansão do leste ao oeste, a segurança oferecida pelos oceanos e a possibilidade de desenvolver a agricultura em larga escala deram ao país uma base sólida que poucas nações jamais tiveram. Foi como se a Terra tivesse distribuído cartas vencedoras e os americanos tivessem tirado a mão perfeita. Se os Estados Unidos tiraram a sorte grande, outros países enfrentaram desafios que a geografia impôs desde o início. Pegue a China, por exemplo. O país tem acesso a apenas um oceano, o Pacífico, e esse acesso é limitado por ilhas e estreitos controlados por países que muitas vezes não são aliados, como Filipinas, Japão e Taiwan. Toda a sua economia e transporte marítimo dependem de rotas que passam perto de rivais históricos, tornando o comércio e a defesa muito mais complicados. Além disso, 80% do petróleo da China atravessa o Estreito de Malaca, um gargalo estratégico que pode ser facilmente bloqueado em tempos de conflito. Por isso, nas últimas décadas, o país vem investindo bilhões de dólares, tentando criar uma rota terrestre alternativa até o Oceano Índico, ligando rodovias, ferrovias e portos no Paquistão e em Mianmar. A estratégia mostra que, sem acesso fácil ao mar, até uma potência econômica enfrenta limitações naturais que afetam segurança e expansão. Agora, olhamos para a África, 4 vezes maior que a Europa e com uma população enorme. O continente tem uma riqueza natural imensa, mas os rios, a costa e o relevo dificultam o desenvolvimento de infraestruturas que sustentem comércio e crescimento. Por exemplo, o rio Congo, com quase 1.600 milhas de comprimento, é cheio de corredeiras e obstáculos naturais, tornando impossível navegar do interior até o oceano. Isso impede que enormes regiões centrais do continente participem plenamente do comércio internacional. Além disso, a costa africana é, em grande parte, muito lisa, sem baías naturais suficientes para portos profundos, como os que existem na América do Norte ou na Europa. Os poucos portos que existem exigem manutenção constante devido a bancos de areia e correntes fortes. Assim, mesmo com 20% de toda a terra do planeta, a África acaba com menos de 5% das linhas costeiras aproveitáveis para o comércio. E então temos a Rússia, que enfrenta outro tipo de dilema geográfico. Grande parte do país é plana demais, o que historicamente facilitou invasões. Napoleão chegou a Moscou sem grandes obstáculos, e outros exércitos também avançaram facilmente. Além disso, a Rússia não possui portos quentes em quantidade suficiente. Seu acesso ao Atlântico ou ao Mediterrâneo depende de pontos estratégicos limitados e, muitas vezes, de acordos políticos complexos. Por isso, até hoje, o país busca desesperadamente acesso a portos que não congelem no inverno e possam sustentar sua presença militar e comercial. Agora, vamos falar de Inglaterra. O exemplo clássico de como tecnologia e geografia podem transformar uma nação. Por séculos, os ingleses foram uma superpotência mundial, em grande parte graças à sua posição privilegiada.
uma ilha com acesso total ao oceano em 360 graus, separada dos conflitos constantes que assolavam a Europa continental. Isso lhes deu segurança e controle sobre o comércio marítimo global, uma vantagem quase impossível de superar por terra. Mas como tudo na história, nada dura para sempre. A chegada da Segunda Guerra Mundial mudou a lógica. Quando Hitler lançou a Luftwaffe sobre a Inglaterra, os aviões encurtaram distâncias e transformaram o impossível em realidade. Bombardeiros podiam chegar em Londres em apenas 30 minutos, algo inimaginável para exércitos antigos. A tecnologia tornou a insularidade menos protetora, deixando o país vulnerável ao ataque direto. Enquanto isso, os Estados Unidos observavam de longe, protegidos pelos 2 oceanos que cercam seu território. Essa posição única permitiu que o país se tornasse um refúgio seguro para capital, indústria e comércio, enquanto a Europa lutava para se reconstruir. Não por acaso, o dólar começou a substituir a libra esterlina como moeda de reserva global, refletindo a confiança internacional na segurança americana. O resultado? A Inglaterra, mesmo com toda a sua história de poder, viu seu papel no mundo diminuir. Os Estados Unidos, por outro lado, consolidaram sua posição como a primeira superpotência verdadeiramente moderna, com território vasto, recursos abundantes e fronteiras naturais que garantiam tanto defesa quanto expansão econômica. O que isso nos ensina é claro: geografia importa mais do que se imagina. Tecnologia, política e economia são importantes, mas só florescem quando apoiadas por um terreno que permita crescimento, defesa e comércio. E é nesse contexto que entendemos por que, até hoje, o mundo é tão desigual e por que certas nações dominam enquanto outras lutam para acompanhar. Quando pensamos em poder de verdade, existem 3 perguntas que todo país precisa responder. Você consegue alimentar seu povo? Você pode se defender de invasores? E consegue negociar e comercializar com o resto do mundo? Tudo o mais, política, economia, cultura, cresce a partir dessas bases. Se a resposta para qualquer uma dessas perguntas for negativa, é quase impossível que um país se mantenha no topo por muito tempo. Então surge a pergunta que muitos fazem: os Estados Unidos estão em declínio? O primeiro registro de preocupação com isso apareceu lá em 1930, quase 100 anos atrás. E mesmo com todas essas discussões, o país segue como uma potência global. Por quê? Porque a posição geográfica americana não mudou, até que o território, o solo e os recursos naturais sofram alguma mudança dramática. A base do poder do país continua sólida. Outro ponto importante: embora o mundo esteja evoluindo, o alimento ainda é essencial. A produção agrícola nos Estados Unidos cresce constantemente, mas menos de 1% das terras cultiváveis é certificada como orgânica. É aí que entram iniciativas como a Farmland LP, que investem em fazendas, transformando-as em áreas orgânicas e regenerativas, mantendo o solo produtivo e saudável ao longo do tempo. Desde 2009, a Farmland LP compra terras convencionais na Califórnia e no noroeste do Pacífico e as transforma usando práticas sustentáveis. Isso inclui rotações de culturas e restauração de habitats, garantindo que a terra produza alimentos de qualidade, preserve ecossistemas e ainda gere retorno financeiro de longo prazo. É a prova de que investir em terra fértil não é apenas lucrativo, mas também estratégico. Com o tempo, iniciativas como essa fortalecem ainda mais o país. A base geográfica, combinada com boas práticas de uso da terra, continua sendo um dos pilares que mantém os Estados Unidos resilientes. No final das contas, entender como o terreno molda a história é entender como a civilização se desenvolve e por que alguns países continuam no topo, enquanto outros ainda sonham em chegar lá. Em resumo,
Quando olhamos para o mundo hoje, só existe uma nação que consegue tirar nota 10 nas 3 perguntas mais importantes do poder: alimentar seu povo, se defender e negociar globalmente. Todos os outros aspectos, política, economia, cultura, crescem a partir desse alicerce. Sem isso, qualquer país, por mais rico ou tecnologicamente avançado que seja, continua vulnerável. Isso não quer dizer que a geografia é o único fator determinante, mas é o ponto de partida. Até que algo mude de forma significativa no território ou nos recursos de um país, sua posição no mundo dificilmente será abalada. É exatamente por isso que, mesmo quase 100 anos após as primeiras preocupações sobre o declínio americano, os Estados Unidos seguem fortes e estratégicos, e é aqui que entra uma oportunidade concreta: investir em terra fértil. O crescimento da agricultura orgânica e regenerativa é lento, mas consistente. Com menos de 1% das terras cultiváveis americanas certificadas como orgânicas, iniciativas como a Farmland LP surgem como alternativas inteligentes. Desde 2009, a empresa compra fazendas nos Estados Unidos e transforma-as com práticas sustentáveis, restaurando ecossistemas e mantendo a produtividade da terra. Depois de lançar 2 fundos de sucesso, a Farmland LP está agora levantando capital para o 3º fundo, oferecendo a investidores qualificados a chance de participar de um ativo real: terra que produz alimentos, preserva a natureza e agrega valor a longo prazo. É uma forma concreta de investir no futuro, tanto financeiro quanto ambiental. No fim das contas, compreender como o terreno molda a história nos dá ferramentas para entender o presente e planejar o futuro. E se você quiser fazer parte dessa história, seja como observador atento ou investidor estratégico, a hora de agir é agora. Afinal, o poder não vem apenas de governos ou exércitos. Ele começa de baixo, na terra em que pisamos.